Caríssimos, celebramos hoje então o segundo domingo do tempo pascal, encerrando a oitava de Páscoa. A oitava de Páscoa é uma ocasião então em que a Igreja prolonga por 8 dias toda a alegria do mistério celebrado, ou seja, todo o sentido da encarnação. Os 8 dias da oitava de Páscoa têm a sua origem na catequese que os neófitos recebiam. Neófitos são os novos filhos, ou seja, aqueles que foram batizados na vigília pascal. Normalmente, no período da igreja, eram os adultos quem recebiam este batismo. E durante uma semana após esse batismo, eles recebiam uma catequese. E para participar desta catequese, eles recebiam uma veste branca. Ocasião também em que este domingo da misericórdia foi chamado, no período da história da igreja, o domingo inaubis, ou seja, era o domingo em que estes neófitos recebiam pela última vez esta veste branca, esta veste então que caracterizava a pureza inaubis, a pureza da alma em decorrência do batismo que haviam recebido. Então hoje nós encerramos, hoje por exemplo, é o último dia em que o Padre diz: ide em paz, o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia, e a gente responde: graças a Deus, aleluia, aleluia, encerrando esta oitava de Páscoa. Um outro elemento acho que importante para a gente pensar hoje é sobre o sentido da espiritualidade deste tempo pascal, chamado também de 50ª pascal, ou seja, do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes, é um percurso de 50 dias, ocasião então em que nós vamos aprender, e já estamos, sobre o sentido da igreja, o sentido da comunidade cristã, quais são as suas características e as consequências da ressurreição na vida dos apóstolos e depois também daqueles que aprendem a crer em Jesus como Cristo ressuscitado. Nós podemos caracterizar esses 50 dias através de 4 referências. A primeira delas, nós chamamos o tempo pascal como o tempo do Cordeiro de Deus. Ou seja, são 50 dias em que nós vamos celebrar toda a dimensão das consequências do sacrifício, daquela entrega total que Jesus realiza no alto da cruz, mas que não é o seu fim. Depois disso, a experiência da morte e a novidade da ressurreição. O sacrifício ganha um sentido novo. Por isso, quando rezamos na hora da consagração, nós vamos dizer que é o sacrifício da nova e eterna aliança. Ou seja, não mais o sacrifício dos animais, mas agora sempre a memória do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, em qualquer igreja que vocês forem, devem observar, ou próximo, como aqui em cima, ou sobre o altar, haverá sempre uma cruz, para lembrar de todo esse tempo do Cordeiro, ou seja, do sacrifício, que não é mais um animal, mas o Cordeiro pascal é agora a pessoa de Jesus. A dimensão e a consciência do Cordeiro pascal nos remete à plenitude da vida,
ou seja, quando através do sacrifício de Cristo, a nossa dignidade ferida pelo pecado é resgatada, e quando da ocasião da sua ascensão, Jesus a coloca de volta para o Pai. Por isso, no livro do Apocalipse, nós vamos ter o livro das 7 igrejas, o livro dos 7 sinais, demonstrando que neste livro estão escritos o nome de todos aqueles que foram salvos ou que foram resgatados. E sobre este livro está sentado justamente o Cordeiro Pascal. É o que nós encontramos no alto aqui, entre esses 2 anjos rosa. Nós temos, a luz talvez não favoreça, mas quem um dia chegar muito perto vai poder observar, aleluia, a imagem do Cordeiro, e abaixo do Cordeiro o livro dos 7 selos, demonstrando então toda essa plenitude. Atrás nós temos a dimensão do céu, então ali está para nós esta expressão do que significa o tempo pascal como o tempo do Cordeiro. A segunda referência que nós podemos pensar nesses 50 dias é o tempo pascal como o tempo do Espírito Santo, ou seja, é o Espírito quem ressuscita Jesus, é o Espírito que é enviado para esta comunidade apostólica que está tomada pelo medo, que está presa, que está insegura, que não tem vida, e por isso Jesus chega e transmite a paz aqui não como o Shabbat Shalom, simplesmente uma ausência de guerra, mas o Shabbat Shalom que vai significar esta paz como expressão da vitória do crucificado e que agora é o ressuscitado. O Espírito é sempre vida. Jesus, no alto da cruz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, nunca o Espírito fará experiência de morte, porque ele é sempre vida. Aonde ele atua para gerar vida. Então quem ressuscita o Cristo é o Espírito, e consequentemente vai fazer com que esta igreja nasça. Então, quando nós olhamos hoje os apóstolos fechados numa sala, nós podemos comparar ali o sentido da igreja embrionária. Os discípulos são os embriões que vão ser fecundados por este Espírito para se tornar a comunidade da nova aliança, ou seja, a igreja que se desenvolve na força do Espírito Santo. Este Espírito também garante de modo particular todo o sentido da fé presente na vida da comunidade. A comunidade se desenvolve, e aí toda a consciência da igreja que é humana e que é divina, humana de todos aqueles batizados dispostos a participar da missão, e divina justamente por esta graça de Deus e por esta presença do Espírito Santo que sempre nos santifica. Não é à toa que o tempo pascal vai terminar com a festa de Pentecostes, coroando então assim este tempo do Espírito Santo. A terceira referência que nós podemos ter em relação ao tempo pascal é poder chamá-lo de tempo da igreja, ou seja, o sentido da comunidade. Como dizia, o Espírito que atua sobre os apóstolos para que depois eles rompam este medo, esta insegurança e possam ir anunciar, possam então, como o texto de hoje nos diz, ir perdoar os pecados. O tempo da igreja é perceptível nas duas leituras de hoje. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos,
e na segunda leitura da primeira carta de São João. As duas leituras de hoje, elas se desenvolvem por volta do ano 80 depois de Cristo. É uma ocasião em que nós temos as primeiras comunidades, algumas já fortalecidas, outras em desenvolvimento, mas também outras já num período de crise. Ou seja, esta crise se dá pela espera da segunda e definitiva vinda de Jesus. Algumas comunidades imaginavam que o mistério da paixão, morte e ressurreição se concluiria imediatamente com a segunda e definitiva vinda de Jesus. Passado então, vamos dizer, 80 anos, e nada disso aconteceu, então alguns começam a abandonar a fé. Então, o autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas, vai escrevê-lo com este desejo: primeiro, de animar as comunidades cristãs; segundo, de mostrar como elas deveriam se apresentar ao mundo, como deveriam então assumir a sua tarefa e a sua responsabilidade. A primeira leitura, como dizia, é um grande painel fotográfico das características da comunidade. Primeiro, uma comunidade que vive o princípio da unidade. Nesta diversidade da crise de fé, muitas pessoas buscavam diversos elementos para dar sentido àquilo que acreditavam. Por isso, Lucas, ao escrever, ele quer dizer: olha, há uma única fé, e nós devemos, enquanto comunidade cristã, ou como comunidades cristãs, viver esta unidade, não só no trabalho, mas viver a unidade no exercício da fé. Uma segunda característica será o gesto da partilha, apresentado então na primeira leitura de hoje. A partilha como um elemento que caracteriza o sentimento e o dom da fé, e também toda a expressão do amor a Deus. Então, a caridade, a partilha, a unidade e a prática do bem serão elementos referenciais para a vida da comunidade. Na segunda leitura, nós temos, nesse mesmo contexto do período de crise de fé, aquilo que eles vão chamar de pregadores da mentira. Ou seja, surgem grupos que vão pregando alguns elementos que se contrapõem ao mistério da vida de Jesus Cristo. Por exemplo, pregavam de que a encarnação não era uma necessidade, pregavam de que poderiam viver sem seguir os mandamentos, pregavam dizendo de que não haveria necessidade da remissão dos pecados. Assim, a segunda leitura de hoje apresenta a nós a primeira referência do amor a Deus e ao amor ao seu Filho, e como expressão deste amor, a obediência e a vivência dos mandamentos. Ou seja, uma comunidade identificada como cristã, ela será uma comunidade marcada pelo amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a Jesus Cristo, e sim a necessidade de viver os mandamentos. Esse tempo da igreja se caracteriza também na segunda parte do evangelho de hoje, na figura de Tomé. Ou seja, Tomé torna-se a expressão de como a igreja, a comunidade, pode ser o lugar aonde se faz a experiência do ressuscitado. Nós devemos olhar para a figura de Tomé não apenas como a única pessoa que faz uma experiência de incredulidade. Primeiro aspecto, a ressurreição é uma novidade. Até então ninguém havia ressuscitado.
Então, o processo de assimilação na cabeça dos discípulos e tantos outros não é fácil. É ressurreição ou ele é um fantasma? E lembremos-nos, quem acompanhou os evangelhos ao longo desta semana pôde perceber as 3 grandes aparições do ressuscitado. Aparições, então, onde a gente vê experiência primeiro de dúvida, de incredulidade. O próprio domingo passado, quando aqui estávamos, ou seja, Pedro e João não acreditaram no testemunho de Maria Madalena. Depois, os discípulos de Emaús estão caminhando, não acreditam na presença de Jesus, só quando ele parte o pão. Na aparição do mar de Tiberíades, é preciso alguém dizer, é o Senhor. Ou seja, a incredulidade não é uma característica só apenas de Tomé, mas é um momento em que a comunidade vive. O que é importante a gente olhar na expressão de Tomé? Primeiramente, o quão a comunidade reunida, encontrada no domingo, será o lugar aonde ele poderá fazer a passagem da incredulidade para a credulidade. E por isso que eu digo que o tempo pascal é o tempo da igreja, ou seja, a ocasião em que nós, como igreja, não como quantidade, mas como identidade, nós podemos ser o lugar aonde alguém descobre a ação do ressuscitado na sua vida. Então eu quero dizer, a presença de cada um na missa, no domingo, tem este caráter de ressurreição. Ou seja, eu vindo, eu estando com outro, formo esta unidade que é a igreja, e como igreja eu sou expressão de ressurreição para alguém. Então, por isso que eu venho à missa, porque queremos juntos viver esse tempo pascal como o tempo da igreja, o tempo para ajudar o outro a encontrar os sinais da ressurreição. E esta experiência, muitas vezes, caríssimos, é sensitiva, ela passa pelos 5 sentidos. Qual foi a necessidade de Tomé? Tocar, uma necessidade puramente humana, ou seja, para naquele toque, ele experimentar tantas vezes aquilo que Jesus fez na sua vida pública. Quantas vezes ele tocou alguém e foi tocado. Então, a experiência do encontro com Cristo passa pelos nossos 5 sentidos e será na vida da igreja a expressão pela qual nós vivemos esse tempo da igreja. Por fim, a 4ª referência para viver o tempo pascal é tê-lo como tempo da plenitude, ou seja, a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus se caracteriza principalmente pela nossa certeza da realidade do céu, ou seja, Cristo ressuscitado nos coloca no lugar privilegiado, a participação na vida eterna. Se vocês observaram, uma das invocações que rezamos no ato penitencial de hoje diz assim: Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus. Não é à toa que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nosso destino maior é justamente esta participação no céu. Eu concluo dizendo, caríssimos, aproveitemos da melhor forma possível estes 50 dias. Sabe aquele peso que você sempre aprendeu a dar para o tempo quaresmal? Dê em dobro agora para o tempo pascal. Ou seja, todo o sentido daquela penitência, da conversão, de quem acordou às 4 da manhã para rezar com Frei Gilson ou com qualquer outra experiência, nesse esforço, a renúncia de algo, agora você faz em dobro com a perspectiva da ressurreição para o tempo pascal. Então, que estes 50 dias seja para nós não apenas uma ordem cronológica, mas uma experiência de um retiro. Por isso recomendo,
leiam de hoje até o domingo de Pentecostes, todos os dias, os Atos dos Apóstolos e o Evangelho do dia, para a gente perceber esse tempo, acima de tudo, do Cordeiro, o tempo do Espírito, o tempo da Igreja e o tempo da plenitude. Um bom tempo pascal para todos nós.